amamentar não é só colocar no peito. Eu sou Lívia, fisioterapeuta osteopata. Eu sou Maiara, enfermeira, mestre em enfermagem e consultora em amamentação. E a gente veio contar aqui pra vocês que existem duas principais causas para problemas na amamentação. A gente sempre tem que considerar a mãe e o bebê. Eu vou contar pra vocês um pouquinho aqui do que a gente tem que observar no bebê e a Maiara um pouquinho do que a gente tem que observar na mãe. E o que são pontos que a gente tem que considerar na mãe, na hora, que a gente for estar avaliando a questão da amamentação. A primeira questão é, obviamente, as mamas. Então, essa mãe a gente precisa considerar se ela é uma mãe que teve uma gravidez saudável, ou seja, sem diabetes gestacional, sem hipertensão, sem hipotireoidismo ou qualquer outra alteração hormonal. E principalmente também avaliar a questão de cirurgias prévias na mama. Então, essa mãe é uma mãe que tem, com redução, é uma mama que tem implante de silicone, Lembrando que o silicone ele não vai ser impedimento da amamentação, tá, gente? Mas a gente precisa sempre considerar como que essa cirurgia, esse silicone, ele foi feito. Então, mamas, por exemplo, que tem aquela cicatriz, que tem a redução, que a gente fala que tem a cicatriz em T, mexe na areola, que é aquela rodinha maior da mama, que fica atrás do bico, E é onde tem glândulas, onde que esse bebê precisa pegar nessa areola para poder fazer a pressão para esse leite sair. Então, cirurgias que mexem nessa região da areola, elas cortam, seccionam, que a gente fala ductos, glândulas, e aí pode ter uma dificuldade realmente de produção, de saída desse leite. A prótese que ela foi implantada por trás do músculo, abaixo da mama, ela não vai ter grandes consequências no sentido de produção, o que pode gerar uma maior dificuldade da mãe drenar esse leite quando ele descer, tiver aquela famosa pojadura, pode tornar mais doloroso, porque vai ter uma prótese fazendo pressão nessas glândulas. Então, o importante é a gente sempre considerar, avaliar a questão da cicatriz, por onde essa mama ela foi manipulada, quantas vezes, se a cirurgia ela é antiga, tem mais tempo, 10 anos ou mais, ou são cirurgias mais recentes. E são os principais pontos que a gente precisa considerar. Outra questão também, que a gente precisa considerar é a posição da mãe. Então, muito a gente pensa que, o bebê, a gente precisa só colocar o bebê na mama e tá tudo certo. E aí a gente esquece da mulher, Então, geralmente, ela tá desconfortável, ela tá tensionada, coluna torta, Então, a gente precisa primeiro posicionar essa mãe. Então, colocar ela num local que ela se sinta confortável, seja na cama, cadeira de amamentação ou qualquer outra poltrona que ela tenha, que ela se sinta confortável. Então, ajustar primeiro essa mãe. Quando ela estiver confortável, aí sim a gente faz todas, a questão das manobras, colocar o bebê para mamar. E outra coisa que a gente precisa sempre ressaltar também é que essa mãe, ela traga o bebê pra mama, porque a gente tem muito essa questão cultural de achar que é pegar, a mama e pegar e colocar dentro da boca do bebê. E na verdade não, essa mãe, ela tem que segurar sempre, ter principalmente o controle aqui das costas do bebê, do pescocinho e da cabeça para trazer ele pra mama. Então, esses são, acredito que os principais pontos que a gente precisa ter atenção de quando a gente for colocar esse bebê pra mamar. Porque senão, essa mãe é uma mãe que vai começar a sentir dor por causa da amamentação, não necessariamente por causa da mama, mas sim por causa de toda a postura dela, que não tá legal e não vai ser confortável, e isso também pode afetar a produção de leite, a amamentação, tudo junto, E as causas do bebê, gente? Então, a primeira coisa que a gente vai ter que observar é que esse bebê, ele precisa ter uma boa movimentação de boca. Então, um bebezinho que não tem uma boa movimentação de língua é um bebê que tende a ter dificuldade na amamentação. Porque a função de língua vai ser exatamente a de tentar extrair, junto com toda a musculatura da face, extrair esse leite de dentro da mama. Se ele tem alterações, por exemplo, uma mandíbula mais inclinada, se ele não tem força na língua, se ele tem freios, tudo isso pode afetar a capacidade desse bebê de puxar esse leite e de aceitar ficar numa boa posição para facilitar também a amamentação. Outro ponto para a gente observar é a postura do bebê como um todo. Então, se a gente olha o bebezinho de frente, ele deitado, como se ele estivesse deitado aqui, a gente quer que esse bebezinho tenha um alinhamento do nariz, com o externo, com o umbigo, e ele esteja todo alinhado. Bebês que têm a tendência de ficar deitado, inclinado para o lado, ou que gostam mais do pescoço girado para um lado, do pescoço inclinado para um lado, que você põe ele deitado e ele fica assim todo torto. Isso não é fisiológico, são tensões que tem no corpo do bebê. Das tensões mais conhecidas é o tal do torcicolo congênito,
que tem muitas características, mas o mais comum é que o bebê rode a cabeça para um lado e incline a cabeça para o outro. Então a gente tem que observar não só o movimento, não só a posição de pescoço, mas a posição do corpo todo. Ainda quando o bebê está aqui na mama, ele pode elevar demais o ombro porque ele está precisando fazer compensações para conseguir fazer essa movimentação da mama. E se a gente tem um bebê com um torcicolo, que seria parecido com isso aqui, um bebê que roda para a esquerda e que inclina para a direita, é um bebê que quando eu tentar trazer ele para cá, para essa mama, ele vai ter dificuldade de posicionamento. E quando eu trouxer aqui para essa mama, ele vai ter ainda mais dificuldade, porque ele não consegue girar a cabeça para o outro lado. Então, basicamente, eu vou ter que estar forçando a cabeça desse bebê para ele mamar, ou eu vou ter que me entortar toda, vou ter que entortar todo o meu corpo para eu conseguir ir até o bebê, que foi exatamente o que a Mayara falou. Então, se vocês estão com dificuldade na amamentação, tanto a Mayara tratando os problemas da mama, como eu tratando os problemas do bebê, a gente consegue ajudar vocês para que a amamentação seja mais tranquila, mais prazerosa. Sem dor, né? Sem Com certeza. sofrimento. Não é normal sentir dor, gente. Não é. E assim, né, como a Lívia falou, então a gente consegue ajudar a amamentação, como a gente falou no início, não é só colocar o bebê para mamar. Então a gente precisa considerar toda a questão postural, a questão da mãe, a questão do bebê. E a gente tem acompanhado, trazido, né, muitos pacientes para a Lívia sobre essa questão mesmo da postura. Então, quando a gente vai avaliar, quando você contrata uma consultora de amamentação, ela não deve só olhar e falar, ai, tá tudo bem na pega, tá sugando, tá tudo certo. A gente precisa considerar como um todo, né? Então, essa questão da postura que a Lívia trouxe é muito importante e hoje é um dos casos que a gente vê muito presente que, infelizmente, às vezes são deixados de lado e isso vai acabar afetando o bebê, a mãe, porque, consequentemente, né, se a mãe sentir dor, tem fissura, tá machucado, o bebê também não vai ganhar peso. E aí, nisso, vem aquela bola de neve com vários fatores, problemas, né, alinhar juntos, caminhando juntos. Então, e a amamentação difícil já pode te contar uma história, um sinal de que teu bebê tem um problema. Então, mais um motivo para você procurar um profissional, para você se ajudar, para você poder ajudar a nutrição do seu filho e também já tratar o problema o quanto antes. E eu sei que vai surgir muita dúvida, né? Então, o que vocês tiverem de dúvida, põe aqui embaixo nos comentários, que a gente tá aí para ajudar vocês.